Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Logos e hoje tenho o prazer de ter aqui uma convidada muito especial, que é a Maria João Teles Grilo. Ela é arquiteta de profissão e vamos falar de vários temas que estão, de certa maneira, ligados com o nosso país e também com a generalidade do mundo, digamos assim, temas que também são transversais. Angola é um país africano, logo faz parte daquilo que é a globalização, porque tudo aquilo que acontece no mundo também tem, de certa maneira, influência no nosso país, não é? De qualquer das formas, vamos começar este tema tendo em conta uma notícia do jornal Expansão, do nosso amigo João Armando, que esta semana nos trouxe uma notícia que é bastante preocupante, e eu vou passar a ler aqui uma breve nota para início então de conversa. A notícia diz o seguinte: de acordo com o INEA, né, mostra uma dura realidade do emprego em Angola, o que reflete que por cada 100 pessoas de idade economicamente ativa para trabalhar, apenas 14 pessoas têm contrato de trabalho legal. E 30 estão desempregadas e 56 pessoas sobrevivem na informalidade, fazendo biscates ou outras atividades pontuais, sem qualquer segurança ou estabilidade para o seu futuro. Ou seja, isto quer dizer que apenas 14 pessoas em cada 100 angolanos com idade ativa têm emprego formal. Maria João, muito obrigado, é um prazer tê-la aqui. Espero que sinta bem-vinda e que possamos então tratar aqui essas matérias que preocupam o nosso país como angolanos, não é? Claro, bom dia a todos e obrigada pelo convite. Maria João, fiz aqui esta pequena nota das 14, ou seja, em 100 pessoas, apenas 14 pessoas estão empregadas. Esta notícia saiu no Expansão, mas são os dados do INEA, não é? Exato. É uma dura realidade. Não, é extremamente grave o que isso quer dizer, não é? Porque pessoas em idade ativa, porque isto significa a população em idade ativa, ou seja, a partir de oficialmente 18 anos, porque só as pessoas, teoricamente, a partir dos 18 anos é que podem ser consideradas de idade ativa, e por isso estamos aqui até a pôr de fora uma realidade que dentro da informalidade, a vários níveis da vida nacional, que ocupa 80% da nossa economia, 76% do emprego é informal. Temos também dentro disso muitos meninos, muito trabalho infantil. Portanto, tudo isto, apesar de tudo, são dados oficiais e, como sabemos, os dados oficiais tentam sempre ser um pouco menos realistas, eu diria, para ser simpática, não é? Portanto, se isto são os dados oficiais de um país, a situação é extremamente grave. Não sei, dados benignos, não é? Sim, exato. E isso naturalmente que trará outros problemas, não é? Que estão relacionados também com a questão da habitação, a questão da urbanização da cidade de Luanda. Infelizmente temos sempre essa tendência de referenciar Luanda, mas também serve um bocado de barómetro por ser a capital e por albergar cerca de mais de 10 milhões de habitantes, não é? Na sua opinião, como arquiteta, quais são os problemas principais da cidade de Luanda, uma vez que o emprego está associado a muitas outras coisas? De que forma é que nós poderíamos olhar isso com olhos de ver para tentar então arranjar aqui avenidas para consigamos resolver em médio prazo estes problemas? Irlander, os problemas em Angola estão identificados há muito tempo, porque, embora não sejam esses os nossos consultores, nem quem orienta o país, há pessoas extremamente competentes, não é? Portanto, em várias áreas de conhecimento e várias áreas de trabalho, há muitas pessoas que há anos têm falado sobre isso, não é? Portanto, uma cidade para já reflete a cidade que tem. Isso, quer queiramos, quer não, a nossa pobreza estrutural, porque nós temos uma pobreza que está a chegar aos níveis da miséria estrutural, é elevadíssima, e naturalmente a cidade, ou seja, a materialização física da vida das pessoas, de como é que as pessoas vivem, das suas condições de vida, traduz-se naquilo que é a nossa cidade. A nossa cidade já deixou quase de poder ser considerada uma cidade.
é mais um aglomerado, porque em extensão geográfica e em extensão de população, a grande parte da cidade, que são 4/5 da cidade, do que é Luanda metropolitana, não é? Falando da cidade metropolitana, porque agora há para ali umas divisões, até deixámos de ser Luanda e somos Ingombota, quer dizer, assim uns disparates que não fazem o menor sentido e não sei para que servem, além disso, porque se percebesse para que estas coisas acontecem, ou qual é um objetivo prático disso, mas eu pelo menos não o entendo. O que acontece é que, falando da área metropolitana, porque é a interação que a população tem, ou que todos nós temos em Luanda, é uma interação metropolitana, portanto é aí que se faz vida. E nesse sentido, 4/5 da população vive em áreas autoconstruídas, sem qualquer infraestrutura ou pouquíssima infraestrutura. Algumas áreas sem qualquer, outras com alguma. Enfim, e o que é poder falar de uma cidade que não tem água? Ou que, segundo os dados oficiais, 42% da população tem acesso à água, não é? O que é isto? Como é que isto se traduz em termos de quê? De tudo. Porque tudo é uma rede numa cidade. Portanto, a cidade é a grande complexidade de interação de todas as áreas de funcionamento que têm que estar interligadas, que têm que colaborar entre si, que têm que ajustar as suas dinâmicas de trabalho, de produção, de interação. Se não houver a capacidade de saber gerir uma rede, tudo não acontece, não é? Que é o que se passa, porque não há essa capacidade. Então, o que é uma cidade que não tem água, que tem 42% de pessoas com acesso à água? E é preciso dizer que desses 42% de acesso à água, parte dela só é que é a rede pública. E nós, quando falamos em cidade, né? Ou seja, água canalizada, é isto? Exatamente. Sim. Pronto, exato. Rede pública, água canalizada, sim, de uma maneira mais simples. Mais simples. Da mesma maneira que no caso da luz, não é? Portanto, que também é extremamente grave. Eu até trouxe uma cábula por causa desses dados, não é? Pronto, é porque não tenho os dados assim de cor, não é? Não, 44% da população tem acesso à eletricidade, à água, e 42% à eletricidade, mas só 32% é que tem luz da rede pública, portanto, enfim, uma pessoa, um cidadão, a quem é devido chegar a casa, por exemplo, ao seu trabalho, ou a um sítio qualquer e acender um interruptor através da rede pública, não, a maior parte, quer a nível da água, quer a nível de eletricidade, subsiste de geradores. Ora, se não temos água e não temos luz, é muito difícil falar em cidade, não é? É muito difícil falar em dinâmicas normais de vida. Não estou a falar de dinâmicas boas, estou a falar de condições mínimas de vida. Uma cidade que não tem isto, que não tem infraestrutura técnica nem sanitária. Ou seja, a própria rede de água e a de esgotos, que está ligada, porque a rede de águas é também uma rede de esgotos, nós não temos isso. Então, face a isto, como é que podemos falar de cidade? Nós podemos falar de sobrevivência, porque é aquilo que caracteriza a cidade em termos de vida e até da população, não é? Em termos de sustento. Mas cidade não é isso, quer dizer, quando não está estabelecida a rede mínima, tem a ver com infraestrutura técnica, com infraestrutura sanitária, com a rede de eletricidade, estamos a falar de quê? Então essas populações, que somos todos nós, sobrevivem. Sobrevivem só. Nós somos profundamente sobreviventes neste momento. Há uma porcentagem mínima de população que vive rica e cheia de confortos. Mas isso é uma minoria muito pequena. Uma minoria que não... Aliás, só podemos fazer avaliações quando tratamos de maiorias, não é? As minorias não se contam. E também porque que quase já não somos cidade. Porque o que é que define cidade? Só um esclarecimento mínimo. É o espaço público. Não é nem o privado, nem a habitação. E nós temos uma cidade que hoje, em 80%, são as casas que nós chamamos de cubículos, porque de facto é a expressão ideal para poder designar um paralelepípedo
com 2 ou 3 janelas, uma porta, onde as pessoas não têm água, basicamente, ou tem um geradorzinho, ou um tanquezito, uma eletrobomba, quer dizer, qualquer coisa que as faça sobreviver. Como é que se pode falar em desenvolvimento num país que não tem água nem eletricidade? Sabe quanto percentagem do consumo, a propósito de cidade, o consumo de eletricidade é um dado diretamente ligado com o desenvolvimento. Os países chamados mais desenvolvidos têm um consumo altíssimo de eletricidade, não é? Porque as fábricas, toda a produção, não sei o quê, tudo usa eletricidade. Nós temos dados oficiais, não são dados que se possam questionar, porque eu fui buscá-los aos sites do governo, estes dados que vos estou a dar, não fui buscá-los a outras informações, porque as outras são mais graves ainda. 9% da rede elétrica é usada para a indústria. 9%. Um país que usa 9%, o que é que está a fazer? Quando a maior parte aliás tenho aqui os dados, que tirados do site do governo, Angola Energia, que é uma coisa, um bocado, tudo isto é assustador, não é? Que é 42% da eletricidade usada é usada para o segmento doméstico, portanto para a habitação, 32% para serviços, 9% para a indústria, 14% é de perdas porque o estado atual das redes, embora tenha vindo a melhorar, o estado atual das redes nesse aspecto tem-se feito várias tentativas de melhoria, mas há ainda 14% de perda de eletricidade no sistema de distribuição. Sim. Estamos a falar de quê? Para ser concretos, só de sobrevivência. Existe, por parte, uma narrativa que se tenta culpabilizar estas pessoas por terem tido o instinto de sobrevivência, porque essas pessoas organizaram-se nos bairros, né? Têm sistemas de transporte de água, transporte de bens, serviços, os mototáxis, os canongueiros, que são, na verdade, embora muitas vezes sejam sempre postos numa caixa como sendo os maus da fita, mas são eles que resolvem e transportam a população angolana. Estes mecanismos de defesa por parte das populações não podem servir de exemplos práticos e bons, aqueles que forem benignos, para que o governo consiga então daí fazer pilotos para consiga resolver alguns problemas gravíssimos dentro destes bairros militares? Essa pergunta é fundamental. A pergunta que me está a fazer é fundamental. Porquê? Porque, como estávamos a referir, 80% da nossa população se autossustenta a todos os níveis, não é? Portanto, toda a vida de 80% da cidade de Luanda é de facto significativo, porque é 1/3 da população angolana, portanto é um grande case study, como se costuma dizer. Portanto, é o nosso caso de estudo mais significativo, acaba por ser sempre Luanda, no caso de falarmos das situações urbanas, porque depois temos o mundo rural, que é também extremamente importante. Nós continuamos a ser um país muito rural, e a base até, mesmo em termos urbanos, em termos de mentalidade, somos um país ainda profundamente rural, e em termos de modos de vida também, embora ocupemos a cidade. Portanto, aliás uma coisa muito curiosa e muito importante de ser também conversada e pensada, que tem a ver com isto. Quer dizer, a maior parte destas populações são refugiadas ou acederam a Luanda por pensar que era possível ter uma vida melhor do que nada a que as províncias foram abandonadas, mas são populações rurais, portanto há todo um modo mental de pensar que não está habituado a uma dinâmica urbana. Mas também é verdade que a população não está habituada à dinâmica urbana. Mas o que é hoje a dinâmica urbana? Não há dinâmica urbana. Há dinâmica de sobrevivência feita pela sobrevivência que as pessoas têm que fazer das suas vidas. E, de facto, nós somos um país informal, embora isto não se queira ser reconhecido e nunca se parte da realidade, porque há um anticorpo absoluto em pensar ou partir do país real para pensar país. Isto
Isto é uma coisa terrível que acontece há anos. Não sei em que país vivem, quem nos governa, mas não é com certeza em Angola. É impossível. Qualquer um de nós que anda pelo país e conhece bem a realidade sabe que não é aquele discurso, todas as atitudes e as opções não têm a ver com um país como o nosso. Não tem a ver com uma ficção qualquer que as pessoas constroem, negando o país. Há uma negação sistemática disso que está a dizer, é sermos uma enorme paisagem humana informal. O que é que há de errado disso? Nada. Não há nada de errado nisso. Porque, primeiro, isso só quer dizer que somos extremamente criativos, extremamente ativos, porque conseguimos viver e inventar mecanismos a todos os níveis. É para a água, é para a luz, é para vender, é para comer, é para tudo. Nós precisamos de ser absolutamente inventivos, porque senão já tínhamos morrido, é tão simples quanto isso. Então, há aqui um potencial de criatividade enorme. Tem sistemas próprios de organização que é impressionante. Extraordinário. Desde a Quichiquila, desde o avô chegou que transporta a água, quer dizer, aquilo é uma economia dentro do país. É a economia. É a economia. Outra nós não temos. Aliás, estes dados são todos. Quem gasta 9% do consumo de eletricidade, a indústria, não tem economia. Não pode ser considerado, quer dizer, é residual. É um valor tão residual que não pode ser considerado como um dado. Claro. Portanto, o que é o país? É esta informação. Há alguma coisa de errado? Não. Eu te digo sempre isto, eu tenho uma imensa admiração pela nossa população. Como dizia o Neto, e eu gosto muito desta frase do Neto, é um povo heróico e generoso, sem dúvida. Quer dizer, eu pasmo, eu pasmo de admiração, sem dúvida. Porque é isso, todos os dias eles são criativos e super inventivos. Ora, e são os jovens, porque a nossa população, a média da população, é 21 anos. Então, o que há melhor no mundo do que juntar juventude, criatividade e inventividade? Quer dizer, inventar no que inventamos. Portanto, a invenção é sempre um conceito, nós reaprendemos, reorganizamos, voltamos a reformular, sempre através de uma aprendizagem. Melhoramos. Que não seja consciente, ela existe, já existiu e não vem do nada. O que é melhor do que isto? E além disso, estes sistemas para que é que servem? Como diria, embora o que o governo diz há que acabar com isto. Por vontade, acho que o governo passava no bulldozer em 4/5 do ANDEI e 4/5 da população e deitava-se ao lixo. Porque o discurso é este, é de negação profunda. Quando eu digo que vou para os bairros e conheço muito bem os bairros e trabalho toda a gente, olha para mim, é como se eu fosse sei lá, esta branca maluca. E é bem recebida por lá? Muito uma branca perdida, quer dizer, enfiada, passa que só naqueles bairros. Muito bem. Sabe que o problema do racismo não está na população, está na classe média e nas classes altas. Acha que sim? Absolutamente. Absolutamente. Não, antes pelo contrário, é muito engraçado. Claro que há uma coisa que é evidente. Eu vou muitas vezes aos bairros e, enfim, trabalho muitas vezes lá. Não vou sem uma pessoa do bairro. Eu apareço lá como uma extraterrestre, não é? E não por cima sou branca, tem essa questão. Também importante. Sem conhecer ninguém e como uma pessoa que vai invadir um espaço. Não, eu tenho todo o respeito pela vida das pessoas, portanto, eu arranjo sempre alguém que seja do bairro, que faça o favor de ir comigo e me leve, me apresente às pessoas. É preciso pedir autorização, é preciso ter respeito pelas pessoas. Claro. É preciso estimar as pessoas. E naturalmente que possa interagir com elas. Pronto, quando as pessoas percebem que não é alguém que vai lá para destruir o bairro, para lhes cobrar, para os roubar, para uma série de coisas que são prática, infelizmente, normal, não é? As pessoas naturalmente relaxam e são encantadoras. Eu nunca tive um único problema. E também nunca tive, do facto de ser branca. É evidente que, não estou a dizer que as pessoas não vão estranhar, porque é evidente que imagino que estranhem, mas não me fazem sentir de uma maneira desagradável ou mal acolhida, ou tipo, tu és branca, portanto tu és o inimigo, ou és o oposto. Não, de todo. Eu tenho uma muito boa experiência. Muito bem. Nos bairros. Os alunos também têm muito bom gosto.
Os angolanos têm muito bom gosto. Sim. E uma das coisas que tenho falado com alguns amigos e colegas é que as pessoas, as elites que os governam, né, que também têm bom gosto, viajam tanto, veem tantas coisas, quer dizer, pronto, viajam tanto, veem tanta coisa boa. Se se considerar que kits é um conceito de bom gosto, talvez eles tenham bom gosto, mas se não for kits, não copiam porquê? Olha, isso é um problema que a sociologia já explicou, não é? A psicologia e a sociologia, nós arquitetos que temos que dominar uma série de áreas paralelas, não é? Porque para saber fazer bem o meio físico construído é preciso, de alguma maneira, ter uma abordagem de cultura muito alargada, como sabe, a sociologia é uma questão, vou-lhe dizer, muito simples. Pelo menos é essa a explicação que a psicologia e a sociologia dão. A formação, eu tenho uma filha minha que é neurocientista, e então eu adoro neurociência e também lhe faço imensas perguntas. O que se passa é que o nosso tronco de formação sobre os nossos principais princípios, olhares, sensibilidades, etc., faz-se até aos 6 anos. É por isso que o pré-escolar é tão essencial. Importante, sim. Essencialíssimo. É o primeiro tronco que se consolida. O segundo tronco, que é uma segunda camada, em termos daquilo que somos como seres humanos, faz-se até aos 11. E depois, sim, limamos arestas, aprendemos, mudamos, mas aquele tronco é inquebrável. Por todas as outras camadas, como as árvores, não é? Também nós vamos crescendo, vamos tendo vários círculos a envolver-nos e, claro, não somos estáticos. Mas isto é assim. Ora, o que é que se passa? Estas pessoas, a maior parte das pessoas que nós temos eliminadas elites culturais da governação, não é? Portanto, hoje as pessoas que estão no governo têm um déficit profundo de cultura, não é? De cultura nacional e de cultura africana, não é? E têm, grosso modo, cabeças muito neocolonialistas, muito complexadas, portanto, há tudo aqui. Não é que não existam pessoas extraordinárias, super cultas, super inteligentes do país, capazes de governar esse país se ele pudesse ser governado por outras pessoas. Mas estas pessoas, muitas delas vêm de meios sociais e físicos cuja infância foi de uma grande pobreza. Então, elas podem ver, mas elas não têm os conceitos dentro delas. Os conceitos que têm são muito primários, não é? As referências são muito primárias, as referências estruturais. Elas podem ir ver, elas usufruem de lugares incríveis, viajam imenso e vão a sítios extremamente até luxuosos e muito belos, que o mundo está cheio de coisas belas, mas isso não quer dizer que as pessoas sejam capazes ou tenham a capacidade, porque isso não é uma cultura, não é? Porque nós não temos uma classe fundamental informada nem culta. Mas eu quero perceber, se um governante vai a Paris, vai a Londres, vai ao Dubai, vai aqui, vai ali, e consegue fazer usufruto consumir destas coisas... Ser capaz. Nós podemos todos consumir. Aliás, nós todos em qualquer área. Por exemplo, imagina que eu vou a uma nave espacial, agora vou dar um exemplo assim, enfim, bastante fora, como se diz, certo. Que eu vou numa nave espacial, estas coisas agora, que há umas viagens hipercaras em que se vai ao espaço. Eu posso consumir isso, não quer dizer que eu chegue ao meu país ou venha. Imagino que eu sou um dirigente e vou numa dessas viagens. Eu não quero dizer que quando volto eu saiba montar um programa espacial. Eu fui capaz de usufruir, como nós. Nós vamos ao teatro e vemos uma peça lindíssima. Não quer dizer que sejamos produtores de teatro ou realizadores de cinema, porque isso implica ter toda uma estrutura de cultura e de formação capaz de estruturar, montar modelos de produção. E nós não temos, a nossa governação não tem essa estrutura, nem de cultura, nem de informação sólida. Certo, Maria João, isso diz a psicologia. Sim, não, claro, e a sua explicação faz todo sentido. Nós temos, a partir de 2002, houve a necessidade de se fazer, reconstruir o país, não é? E naquela altura foi a China que
começaram a entrar, então, chegar os grandes financiamentos e projetos chineses para a construção de megaprojetos, como pontes, estradas, que hoje estão no estado em questão, não é? Aeroportos, esquilambas, etc., desta vida, não é? Portanto, a minha questão é a seguinte. Sim. Estes projetos são caros. Caríssimos. E os chineses fazem coisas boas também. Também. Não é? Quem for a Pequim, a Xangai, vai constatar que lá as coisas são boas e duram muito tempo. Sim. Eu quero perceber porque é que estas pessoas se conseguem comprar essas coisas caras, não é? E não têm a capacidade de ter uma fiscalização para que nós angolanos possamos ter infraestruturas que possam durar várias décadas, como são muitas coisas que foram feitas no tempo colonial, ainda hoje estão intactas, não é? Como é que estas coisas que têm, sei lá, 2 dezenas de anos, não é? E hoje já não são, já não estão em condições para o seu uso. Bem, isso também é daquelas coisas que já tem sido muito falado e muito explicada. Irlanda, nós se calhar temos um problema muito, muito grave, não é? Que é, no outro dia eu até fiz aqui um apontamento a propósito disso, de uma coisa que eu li, inclusivamente ontem, que foi o Henrique Anapaz, que foi diretor da TAG, fez um post que anda para aí a circular nas redes sociais, em que diz uma coisa, está lá escrito por ele, que foi este senhor, está identificado, ele dá a cara pelo que faz, o que é um mínimo útil. E ele diz que uma vez, enquanto ele era diretor da TAG, apareceu-lhe lá um ministro, que eles queriam fazer uma série de remodelações e revisões estruturais, e ele disse que não, porque o país tinha dono. E que isto quer dizer que um país não é um país é de uma nação, e é uma nação, não é? É uma nação que pertence a toda a população. Esta coisa de dizer que o país tem dono quer dizer que estamos a restringir a um grupo. E esse grupo, já sabemos qual é o MPLA, que se acha dono do país e que usa o nosso país em função desse grupo. Não usa o país como uma nação para toda a gente, porque uma nação é saber governar um país de forma para o bem-estar, o desenvolvimento desse país, em função de toda a sua população. Isto é o mínimo que se pode dizer sobre governar. E isso não acontece. O que acontece é, de facto, isto que este ministro diz e que se ouve várias vezes de várias maneiras. Usa-se um território, se calhar nós nem sequer somos quase uma nação. Nós somos um território que é utilizado por um grupo para seu belo prazer e usufruto. É isto que acontece a todos os níveis e há N artigos e neste momento, de facto, esta coisa das redes sociais ajuda imenso a informação e as várias maneiras de aceder ao que se passa. O que se passa está na rua. O que nós temos é isto. Nós não temos, aliás, todas estas coisas, como é que temos, segundo os dados oficiais, temos 4 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Isto é uma vergonha. Como é que um país, ou como é que um governante não se sente envergonhadíssimo, é o mínimo, não é? Por ter um país que tem, oficialmente, porque consta que há muitas informações que apontam para 8 milhões, num país que somos 35 ou 36 milhões e não sabemos 35, claro. Pronto. Sim. Isto é gravíssimo. Como é que as pessoas não se sentem... O que é que são estas pessoas? O que é que elas... Não, elas simplesmente... Se o território e as riquezas do país e as possibilidades as servem, tudo o resto não existe. Portanto, há um sistema de corrupção brutal. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas, quando fazem as coisas, fazem porque aquilo lhes vai dar dinheiro. É a corrupção, é o tráfico de influências, é dinheiro puro. E esse dinheiro para eles, porque se houver dinheiro e tivermos que passar por não sei quantas crianças cheias de fome na rua e pisá-las, também se faz heroicamente, sem qualquer sensibilidade humana. Não é? Então, porquê que acontece? Acontece porque as pessoas não estão ali para governar país. As pessoas não sabem governar país, não têm nenhum sentido do que é estratégia de desenvolvimento, do que é rede de interação de todos os setores. E
só se aquilo lhes dá dinheiro, e foi o que aconteceu, com os milhões que se esbanjaram, e toda a gente sabe isto, está mais que público, o que eu estou aqui a dizer, toda a gente sabe, toda, fora do país, dentro do país, etc. Foi dinheiro e que enriqueceu imensa gente, mas que de facto não foi usado. E mais, quando é usado, a falta de noção de país, a falta de noção de ética, Mas a falta de noção de a falta de noção de país quer dizer o quê? Falta de noção de país. Falta de noção de país você tem uma obra, vamos falar das tais estradas, é uma coisa que eu sei bem, meu pai não é, desenhou muitíssimas estradas no país, eu sei assim de corte e salteado como é que é uma boa estrada, não sei quantas camadas que tem que haver para se considerar que é um piso de estrada, não é? São pai 40 centímetros. 40 centímetros. Vai-se, sim, aquilo tem, quer dizer, não tenho cor, mas primeiro é brita, depois é não sei o quê, depois é não sei o quê, depois é que é o tal asfalto. O asfalto. Mas aquilo é muita coisa, não é? Por isso que as estradas também duraram tanto tempo e aguentaram. E foram massacradas com a guerra também, não é? Muito, exatamente. Pronto, então, uma estrada, o piso em corte, tem para aí estas variedíssimas camadas para ser bem feita. É por isso que uma estrada é cara, teoricamente, uma estrada é muito cara, não é? 1 metro linear, quadrado de uma estrada é caro. Mas o que é que acontece? É que você paga os milhões que são precisos, não é? Para uma estrada ser feita ou ser reabilitada, para ser bem feita. Agora, o que é que eles fazem? Eles entregam ou aos amigos, ou aos chineses, ou não sei o quê, e dizem, mais ou menos, isto é só para, porque aquilo é para fingir, aquilo dura, porque 2 ou 3 anos, depois começam os buracos, e quando começam os buracos, o que é que nós vemos? Está lá à vista também de toda a gente. Tem quê? 15 centímetros, no máximo. No máximo. Então, o que é que acontece? Você paga o valor real, mas você, no fundo, investe para aí 1/3 na realidade. E os outros 2/3 vão para os bolsos das pessoas. E as pessoas estão interessadas em fazer bem? Não, porque também se ganha dinheiro a fazer bem, mas não. Portanto, o que se passa aqui a todos os níveis da nação é isto. Paga-se um preço real por aquilo que, em princípio, tem que ser feito de uma determinada maneira, ou está nos cardápios de quem faz bem o mundo inteiro. Assim, 2/3 é dinheiro para os bolsos de certas pessoas, distribuídos na eterna rede, que é sempre a mesma, não é? Mais uns que entram, mais uns que saem, mas aquilo bate mais ou menos por ali, não é? E o que acontece em termos práticos do desenvolvimento e do que é construído e feito é de uma péssima qualidade. Vai-me perguntar, o problema é dos chineses? Não, o problema é só nosso. Nós é que mandamos no país. Importamos o que queremos, de onde queremos e fazemos os negócios com as pessoas corretas, não é? Profissionalmente capazes ou não. Ou com pessoas fraudulentas, com bandidos, entre aspas, como nós dizemos, pessoas péssimas profissionalmente, que dizem que fazem e depois não fazem, às vezes nem se faz, paga-se e nem se faz, outras vezes quando se faz, na maior parte das vezes faz-se mal, mas o preço é o preço de fazer como deve ser. Agora, quem contrata somos nós, quem manda no país somos nós, quem fiscaliza ou não fiscaliza. É isso que era no pão do país. Quem suborna somos nós. Quem se enche de dinheiro sem fazer país, porque não está nada interessado em fazer país, só está interessado em encher bolsos. E quem paga a dívida também somos nós. Tudo somos nós. Há uma questão que é um problema do discurso e da atitude dos sistemas autocráticos. São todos iguais. Isto está escrito há muitos anos. Há duas coisas, portanto, eles apostam sempre na culpabilização e no desenvolvimento do ódio. E em relação a quê? Em relação ao outro, seja ele o outro qual for, a oposição, os estrangeiros, os brancos, os amarelos ou os azuis, não me interessa, é tudo um disparate esta história, portanto, entre os racismos, portanto, há dois eixos de condução e nunca são responsáveis por nada, nunca se auto-revêem, nunca dizem que fizeram mal. Nunca dizem vamos todos pensar em conjunto.
Nunca dizem vamos dialogar. Nunca. Nunca dizem, nunca falam em bem-estar da população. Falam em população, mas não, quer dizer, isto é um clássico. Este é um clássico. Agora, porquê que não é nação? Porque nós não estamos a construir uma nação. Nós somos uma cotada de gente que usa o território, o país, e quem pode, e as pessoas que podem, da maneira que pode, para servir um conjunto de pessoas. Porque uma nação é o bem-estar, o desenvolvimento, a produção, o trabalho, a habitação, os parques, os museus, não é, os teatros, que servem pessoas. Este governo não serve as pessoas, serve-se. Nós já sabemos todos isto há muito tempo. E, aliás, estes dados que acabámos de dar, 14% de população útil, não é, dentro do mercado de trabalho ativo. 9% dados oficiais. Sim. Para a indústria, não é? 76% de pessoas que autossustentam-se a todos os níveis, da água, da luz, do trabalho, de tudo, de não sei o quê. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de nação? Ou estamos a falar de uma percentagem muito pequena de coisas que funciona para apenas e só para uma percentagem também muito pequena de população? Desde quando é que, quando se avalia um país, se pode avaliar através de uma percentagem? Porque o resto está abandonado. Enfim, Maria João, É duro dizer isto. É duro. Mas eu estou a usar dados oficiais, nem sequer estou aqui a contar-vos o que tão mais se diz e que dados outros temos, informação temos. Não, todas estas coisas que vos estou a dizer são lidas através estão na net, todos vocês podem ir ver. Maria João, muito tem-se falado em Angola da questão da fuga de quadros, não é? Angolanos que, malta jovem, com muito pouco de 20 e poucos anos, e uns até não só os desempregados, porque dificilmente a malta desempregada ou os pobres imigram, não é? Porque para emigrar ou para sair do país é preciso ter dinheiro, não é? Os bilhetes são caros, o processo da aquisição de visto também é muito caro, portanto estamos a falar de jovens que até têm já os seus empregos e uns até muito bem colocados em Angola, mas preferem sair do país à procura de melhores condições de vida. Penso que foi ontem ou anteontem que a senhora Ministra da Educação teve, no âmbito do encontro que houve do CIPRA, fez umas declarações, e eu vou resumir para não ser tão extenso, não é? E que dizia que usando, não estou a dizer ipsis verbis, mas dizia que os angolanos bons eram aqueles que permaneciam no país e os que estavam fora não contavam praticamente, não é? Porque saíram, fugiram, portanto o angolano, o patriota, o que ama a terra deve ficar em Angola. A Justiça Maria João teve acesso a esta informação. Está a correr, então o que é que me parece a senhora Ministra ter tido esse pronunciamento insultuoso para com todos os angolanos, para os que estão lá e para os que estão fora de Angola nas diásporas, não é? Irlanda, eu gostava de ir um pouco mais fundo nesta questão destas declarações, que são obviamente infelizes, quer dizer, ok. Mas eu gostava de as analisar a vários níveis, porque acho que nós temos sempre que andamos tão cansados e tão tristes com o país, não é? Tão tristes que, pronto, as reações têm sido imensas, as pessoas estão muito desagradadas, com toda a razão e tudo isso. Mas há aqui várias coisas para analisar. A primeira que me anda a preocupar muito, que é mais alargada em termos a propósito de nação. Eu ouvi no outro dia uma coisa que se calhar também conhece, como seguramente conhece, que é um vídeo que a JMPLA pôs no ar e que anda por aí também a circular nas redes. Vídeo esse que também diz isto, diz várias coisas, todas elas sem interesse, mas depois a certa altura diz que quem não é do MPLA, isto é da JMPLA, feito por jovens, nós somos um país de jovens, maioritariamente, não é? Quem não é do MPLA não presta. Quem não é do MPLA não vale nada.
Eu quando ouvi isto, ouvi várias vezes e só pensei, isto é impensável. Quando eu lhe digo sobre nação, que isto não é, que isto se pensa como uma coutada, cá está a coutada. Ou seja, isto é um insulto a todos nós, angolanos. Ou seja, ou se é do MPLA, da mesma maneira que sabemos que o presidente do outro dia foi primeiro, que não foi o primeiro, a dizer, o MPLA tem dito isto várias vezes, quer dizer que ninguém da oposição, ninguém que não seja do MPLA, nunca vai ter acesso a uma posição qualquer de destaque, nem a ser governo, nem nada disso, fora de questão. Ele disse isto claramente, não é? Há muito pouco tempo também, tudo palavras oficiais. Isso foi no seu primeiro mandato, recordo. Não, foi agora. É recente? Foi, é muito recente. Então é reincidente, que pode dizer. Não foi agora, foram declarações que eu fiz, não sei se há um mês, assim, não tem muito tempo isso. Eu acho que foi a Camunda News que publicou em direto essa recolha. Esta senhora, que é a ministra da Ensino, da Educação, vem ter um discurso igualmente insultuoso. Por exemplo, só fazem falta os que estão, os que não estão, não fazem falta nenhuma, coisas assim. Ora, o que isto quer dizer é que nós que já baixámos tanto a todos os níveis, não é? Também depois do José Eduardo, que com todos os defeitos, era um homem extremamente educado, era um senhor, não é? O conhecido era um senhor. Nunca o discurso político baixou à mediocridade disto. Os nossos órgãos de informação hoje discutem coisas em mesas redondas, onde desde os insultos a ofenderem, não é? Menosprezarem, quer dizer, é toda uma linguagem inadmissível. Ou seja, nós perdemos uma coisa essencial, essencialíssima, e sempre tivemos, mas nós somos pessoas educadas. Os angolanos são pessoas educadas. Mas neste momento, estas pessoas que governam e que têm algum poder, a deontologia foi-se embora. Ou seja, o sentido ético do que é um discurso político desapareceu. Todas estas manifestações, de várias maneiras, não é? Quando o presidente vai perguntar à jovem jornalista em relação à questão do problema com o Congo, não é? Não, foi o contrário. É que lhe perguntou. Não, sim, quando ela lhe pergunta, mas ele responde se ela vai vestir uma farda ou se ela está... A questão que eu pergunto é, quando se baixa o nível do discurso, é esta falta de educação, não é? Esta falta de respeito pelo outro, esta consideração de que somos uma nação e um povo e que toda a gente, obviamente, é angolano, estando fora ou esteja dentro, ou as pessoas têm o direito e a liberdade de escolherem o que quiserem na sua vida. Isto é inquestionável. E é isso que se calhar está a irritar as pessoas deste governo, porque não acham que as pessoas tenham o direito dessa liberdade, nem acham que devamos ter liberdade de qualquer género. Aliás, é estampado, não é? Em relação a isso. Mas isto é muito grave. Mas pela sua experiência e idade, acha que esse baixar de nível, isto é recente, não era assim anteriormente? Não era. Como lhe digo, até o José Eduardo ter governado o país, com todos os dramas e defeitos de uma autocracia, que também era uma autocracia, não havia nada disto. Mas ele também estava mais resguardado, que te falava que Não. Era muito lacónico, não? Não é por aí? Não é por aí. É porque realmente havia um sentido moral e um sentido ético no país em relação a tudo. Aos órgãos de informação, alguma vez houve debates como aqueles que se assistem hoje na Zimbo ou na TPA, que é vergonha alheia. Uma pessoa olha para aquilo e diz, como é que é possível termos chegado a esta coisa ordinária, baixíssima, não é? É inacreditável. Quer dizer, o que se oficializou em relação à possibilidade da total deseducação, do total
falta de ética total, falta de educação, etc., não é? A mentira permanente que hoje gera e está nos discursos políticos é gravíssimo. Isto nunca aconteceu. Isto não aconteceu. Isto não acontecia de todo. E isto é grave, não é? Porque quando nós oficializamos e permitimos toda a linguagem é extremamente importante, é toda uma forma de fluidez. Depois, sobre o que a senhora diz, repare, nós já conversámos aqui e já falámos sobre o que é que faz com que as pessoas vão embora. É natural, quer dizer, é assim, eu acho que o governo é completamente autista, ou seja, eles não percebem nada do país, não sabem nada do que acontece no país. Claramente as pessoas devem viver, imagino, não sei como é que vivem, mas só parece, que vivem entre as suas casas luxuosas, os seus gabinetes luxuosos, os aviões a sair, porque eles também estão sempre a sair. Uma pessoa quer uma reunião em Luanda, nunca estão. Portanto, onde é que eles vivem? Nunca estão. O senhor ministro foi fora, o senhor ministro foi não sei onde, o senhor ministro foi ali, não estão. Não estão. Depois vêm a Luanda, fazem umas fotografias, metem uns fundos, umas fotos de Facebook ou no Sul e não sei o que para fingir que estão. Também sabemos isto, parvo, não temos nada. Por se há uma coisa que somos os angolanos, verdadeiramente, além de educados e inteligentes, não nos façam de parvos. Não nos façam de parvos. Porque não somos. Então, quando se diz isto, eu não tenho uma noção, quer dizer, como é que uma pessoa que gera um ministério, que tem 4 milhões fora do ensino, um governo num país onde há 47% de desemprego, em que as pessoas acabam formações, sejam elas bem feitas ou não, e são realmente de nível muito, muito baixo, porque, por exemplo, as Nações Unidas dizem que um licenciado em Angola tem 34% menos de capacidade que outros licenciados africanos. Portanto, isto fala do nível e da qualidade do nosso ensino. Isto são dados. Neste caso é um dado da ONU, não é um dado angolano. Isto também quer dizer muita coisa, não é? Ou seja, as pessoas também saem do mercado de trabalho sem estarem realmente nem qualificados nem preparados para aceder ao mercado de trabalho. Porquê? Porque o nosso ensino é muito fraco. E é isso que justifica o número de consultores que temos no país? Não, claro que não, porque nós temos suficientes pessoas capazes, inteligentes e informadas para serem consultoras. Não. O que faz tudo isto é que toda a contratação... Porquê que os nossos projetos não são feitos, Irlanda? Porquê que nós, arquitetos, temos muito pouco trabalho? A razão é igual para todas as áreas de trabalho. Se você contratar fora, a percentagem, que é sempre enorme, não é? Os tais 30% ou não sei quanto, ficam fora. Já. Retenção na fonte. Retenção na fonte em dinheiro estrangeiro, Claro. não é? Em euros ou dólares ou ienes ou qualquer coisa, não interessa. Pronto, portanto, o que é importante? Ganhar dinheiro. Se é para fazer bem, se o projeto é bom, o que é que interessa? As pessoas não estão empenhadas em fazer bem, nem sequer em fazer para o país. As pessoas estão interessadas em fazer contratações, sejam elas quais forem, que lhes deem dinheiro a eles. Se vai acontecer, desde que o dinheiro caia primeiro, está tudo certo. Se vai ser bom para o país, se é um investimento numa coisa completamente desnecessária, que não tem qualquer estratégia de desenvolvimento, que não tem... O Fernando Pacheco está farto de falar em estratégias de desenvolvimento fundamentais para o país. Toda a gente, há N outras pessoas que eu conheço, extraordinárias, super competentes. Alguém as ouve? Não, porque não interessa. Não interessa fazer, interessa ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para os seus bolsos. O que se é para bem, interessa ao que dá mais dinheiro. Porque é que são os megaprojetos? Para um país que precisa de pequenas, como diz o João Armando hoje neste editorial, precisamos de investir em pequenas e médias empresas. Não, é tudo projetos megalómanos. Nós não temos população, nem desenvolvimento, nem luz, nem água. Isso é tão simples como eles serem possíveis. Mas porquê? Porque os megaprojetos dão muita massa nas comissões. Podem não acontecer, ou podem nem sequer ser a estratégia de desenvolvimento para o país, quanto consta pelos nossos muito bons profissionais,
muito bons profissionais que temos e técnicos, não são com certeza, estamos todos fartos de saber, mas insiste-se nisso. Insiste-se porquê? Porque não é para desenvolver país, porque não é por isso que está mais que provado. Por não sei quantas análises de profissionais competentíssimos que temos, que não é, que está errado. Porquê que se insiste? Porque não interessa desenvolver, porque se o objetivo fosse desenvolver, as linhas de desenvolvimento seriam noutro sentido, mas não. Megaprojetos dão muita massa, as comissões de um megaprojeto ficam muitos milhões fora. É isto, infelizmente, é tão grave quanto isto. Por isso é que eu digo, país, território sim. Desenvolvimento onde? 9% da indústria. Isto diz tudo. É só escrever isto. Da mesma maneira que o João Armando escreveu, 14% da população ativa tem emprego formal. Isto diz tudo. 9% da eletricidade utilizada é para a indústria. Isto diz tudo. E 50 e não sei o quê, já nem me lembro, 50... quanto é que é? Tem que ler. Desculpem. Eletricidade e água potável. Sim, não, e os 40 e muito em habitação. Está bem, nós o que é que fazemos dentro de uma casa se não temos emprego, se não temos renda, se não trabalhamos, se é o trabalho que dá inserção social? O que é isto? É tudo uma esquizofrenia, não? Isso é complicado assim. É tão simples. É que incrível é isto. E agora... O Fernando Pacheco, que também me mandou, é uma pessoa que eu estimo imenso, né? Muitas que eu estimo imenso. Nós temos pessoas maravilhosas, hein? Nós temos pessoas maravilhosas. E com uma maioria populacional que mesmo não tendo educação, que mesmo não tendo acesso ao ensino, não sei o quê, são hiper criativos, hiper inventivos, inteligentes, ou são espertos, não interessa. O que é que estamos a fazer? É que há ali coisas que dentro dessa inventividade, na informalidade, trabalhar, são só em potência, porque só conseguem, porque não há dinheiro, porque as pessoas são muito pobres, elas só conseguem garantir níveis de sobrevivência, mas muitas delas têm um fundo capitalizável de inteligência e de mecanismos que podiam ser utilizados, teorizados, desenvolvidos por outras pessoas com outras capacidades académicas e técnicas, mas estão ali fontes, na informalidade, estão ali poços de formas inteligentes e inventivas de encontrar soluções muito inteligentes. Que até podiam ser replicadas por outros países. Desenvolvidas, sim, pronto, claro. Depois é evidente, claro. As pessoas só as fazem até um certo nível, porque muitos já fazem elas. Claro. Não é? Agora, imagina agarrar nisso. Uma super ideia num mecanismo. Isto é fantástico. E dizer, agora eu vou, com pessoas mais capazes, mais informadas, agora vou pegar nisto e vou desenvolver isto. Daria coisas incríveis, Erlander, incríveis. Mas não é o complexo. Complexo porque vem destas pessoas, claro. Vem das pessoas que vivem nos chamados mocegos. As pessoas só querem dizer terra vermelha, mas as pessoas agora não gostam de dizer mocegos. Bem, tudo bem. Enfim, os politicamente corretos, mas tem mais a ver com complexo que outra coisa. Incríveis. Mas não, há uma negação total da própria população. Ou seja, é um governo que nega a sua própria população. Porque são 80% das pessoas. É uma maioria que nega isto, que horror, é para deitar fora, é para destruir, os bairros são para abater, é tudo para abater. Portanto, isto é altamente disfuncional, mentalmente. Mas, João, nós temos pouco mais de 7 minutos para fecharmos a nossa conversa. Angola, nós vamos celebrar 50 anos de independência ainda este ano. Sim. 50 anos com muitos problemas, com muitas alegrias, com muitas coisas boas, com muitas coisas más, como tudo na vida, não é? Mas antes de irmos por aí, eu faço uma provocação, não sei se já pensou nisso, acredito que sim, como arquiteta. A ideia de criarmos uma nova capital é assim tão descabida ou era algo execuível? E era algo que podia ajudar a resolver os problemas da nossa cidade capital, Luanda?
Eu acho completamente descabida. Acho. Sim, quem defendeu isso, Então, quem vai defender, então, é o Torre Real. então elaboro mais. Pronto, não. Então o Torre Real fala muito nisso, falou. Sim, há anos que fala nisso, mas repare, vamos analisar de uma maneira muito simples. Nós temos um grande exemplo, há vários exemplos mundiais na Ásia e também nos que nos é mais próximo, porque a Ásia não nos é próxima. América Latina. Exatamente. Brasil, pronto. Exatamente. Vamos para Brasília. Foi um modelo que se pensou, porque na altura se pensou que aquilo era possível, um país grande como nós, um país em desenvolvimento como nós, etc, etc. O que aconteceu? Toda a gente sabe que o Brasil é um buraco, em termos urbanos, quer dizer, foi construído. Gorbachev morreu, que era um homem extraordinário, que tinha contratado aqueles génios brasileiros, todos eles magníficos, porque aquilo é assim uma geração de ouro, mas tudo o resto que aconteceu, criou-se este centro administrativo, e eles conseguiram construir aquilo de uma maneira recorde, num tempo recorde. É absolutamente impressionante que a experiência de Brasil é esse nível. E cá está, foi juntar grandes cabeças nacionais, cá está, não é preciso ir buscar outros, não é? Fica aqui bem sublinhado. Muito bem sublinhado, claro. Sim, porque é possível. Claro, sabemos que é possível. Bem, trabalharam, quer dizer, mas é preciso ter toda uma indústria, todo um desenvolvimento de fábricas a produzir diariamente, de manhã à tarde à noite, para fazer o centro administrativo, que é aquilo pelo qual o Brasil é conhecido, feito por estes heróis nacionais brasileiros, não é? O projeto é de Lúcio Costa, o Niemeyer orientou-os de arquitetura, o grande Cardoso, que é o grande homem das engenharias, portanto, todos eles brasileiros. Pronto. Então, depois tudo o resto foi a construção de uma franja enorme, uma grande cintura autoconstruída, cá está. E hoje, quando se vai a Brasília, é um modelo completamente bipolar. Claro que eles têm tentado reverter a coisa, mas, enfim, é sempre verdade também que a vida anda mais depressa do que aquilo que se é capaz de fazer em termos de construção e de refeição. Então, o que acontece? Há um núcleo muito bonito, toda a gente visita, existe nas fotografias todas, é como a nossa Bahia, existe nas fotografias todas, mas depois temos um mar de secos, não é? Brasília é igual, exatamente, é aquela coisa belíssima. E depois, em termos urbanos, é terrível. Em termos urbanos, toda a gente que vive em Brasília, eu conheço imensa gente que vive em Brasília, aquilo é terrível. Estão a tentar rever, há anos estão a tentar rever, mas é exatamente uma ervilha como nós. É uma ervilha e depois é um grande cinturão no caso eles chamam favela. Estas coisas não funcionam. Depois porquê? Porque está bem que isto foi, eles não tinham esta ambição de um centro administrativo e de uma cidade administrativa, não foi essa a ideia porque eles eram pessoas inteligentes e capazes e tanto outra capacidade. Pronto, agora, porquê que nós não temos que fazer, já demora anos sem fim. Tudo que demora anos sem fim são os anos suficientes para as cinturas da informalidade. Porque não acordamos um dia, ou não estamos em 5 anos, muito menos nós, não temos indústria nenhuma, nem quase nada, não é? Para produzir. E aí, quer dizer, não vêm da China, nem de um sítio qualquer, de helicópteros penduradas, as coisas para implantar, não é? Está bem que podem ser feitas com construção 3D, em que trabalho o meu amigo Elídio Daio, mas não há capacidade para isto. Então, o que é que vai acontecer? É mais uma vez o núcleo da ervilha para os tais dos ricos, para os tais dos administrativos, para os tais do MPLA, para os tais do governo, e o resto vai ser uma cintura terrível. Porque não há como não ser. Portanto, isto não interessa nada. Luanda está descongestionada, mas Luanda é uma cidade que tem muitos problemas. Não somos os únicos no mundo. A América Latina está cheia de problemas em montes de cidades, a Índia está cheia de problemas em montes de cidades, a China está cheia de problemas em montes de cidades, a África está cheia de problemas em montes de cidades. É preciso, se estes países têm tido, a América Latina tem excelentes exemplos de reconversão e de estar a pensar como se fazem e trabalhar naturalmente, porque os bons arquitetos hoje têm toda uma ideia de urbanismo e de arquitetura completamente diferente dos modelos do século XX. Então, precisamos o quê? É muito simples. Nós temos
uma distribuição de cidades capitais pelas nossas 18 províncias, não é? Bem, agora não, mas... Agora são mais. Mas eu recuso-me, desculpa dizer, eu recuso-me. Acho tudo tão pouco inteligente que me recuso. Eu estou a falar do que existe de real, não do que se constrói como uma ilusão qualquer patética. Não me interessa. Interessam coisas reais, inteligentes, onde as pessoas vivem. Pronto, são 18 províncias. Ok. Pronto. As capitais dessas 18 províncias são ótimas. Todas elas tiveram planos de urbanização no tempo colonial. Todas. E têm uma estrutura, uma malha, que claro que já está muito pequena, como é evidente, porque já está desatualizada a quantidade de população que tem, sobretudo aquelas que foram refúgio de guerra, como depois de Luanda foi Lubang, ao contrário do que se diz, não é Benguela, a segunda cidade de refugiados é Lubang, e depois então é que é Benguela. Mas estas cidades têm uma enorme potencialidade. Estão geograficamente muito bem localizadas. Desenvolveram ao longo de anos, têm uma base de um plano que naturalmente tem que ser diferente, porque o país é outro, são 50 anos depois de um país independente, onde não queremos, obviamente que não queremos uma estrutura colonial, nem neocolonial. Podemos nos queixar ilimitadamente de quem nos governa. E temos todas as razões para isso. Mas não podemos nunca dizer que não é extraordinário e maravilhoso sermos um país independente. E, portanto, celebrarmos 50 anos vai ser sempre uma grande celebração. Isso é um dado essencial, para mim, inquestionável. Claro, somos mal governados, absolutamente. Está provadérrimo. Isso é outra conversa, mas os governantes, nós podemos mudá-los. O país independente somos nós, honrosamente e orgulhosamente disso. Mas estou só a falar da questão dos planos coloniais porque tem uma estrutura, e as estruturas físicas são importantes como base. A nível de tudo, de saneamento, de estradas. Portanto, há uma rede e há uma rede... Eu, por acaso, não conheço Lubang, a Maria João de Lubang. Também é uma cidade bem desenhada, bem concebida. Todas são. Todas elas. Todas são. Curiosamente, há umas que se podem preferir a outras. Sim, melhor, sim. Por exemplo, eu gosto imenso do plano do Namib, não é? Namib. Adoro também, mas eu sou suspeita e eu tenho que reconhecer que sou suspeita, porque o meu eixo mais grato, a minha geografia da alma, como eu costumo dizer, é entre o Lubang e o Namib. Né, que depois tem a Serra da Leste, a estrada onde meu pai trabalhou e tudo aquilo, portanto, por variedíssimas razões da minha vida. O pai da Maria João trabalhou na Serra da Leste. Sim, é das pessoas que fez parte da equipe que desenhou a Estrada da Lebra. Pronto, aquela é a minha geografia de alma, porque a minha família é toda do Sul, desde há 4 gerações, e portanto eu adoro o Sul e acho lindo e adoro as pessoas, pronto, é assim. O Sul é o meu país, digamos assim. E nisso sou muito suspeita porque adoro o meu Sul, toda a gente brinca comigo. Mas pronto, o que é preciso é desenvolver estas cidades. Para quê? Porque só houver indústria, emprego, agricultura bem orientada, com planos estratégicos, mas estratégias coisas bem pensadas. Coisas bem pensadas. Utopias bacocas, não é? As pessoas vão voltar às cidades. O que é preciso é que se ofereça as possibilidades de bem-estar, as possibilidades de emprego, ou seja, voltar a disseminar, a partir de Luanda, que está sobressaturada, como sabemos, as pessoas para as outras províncias, porque o país também está... Porque é que me interessa transferir de Luanda para outra cidade, continuando a deixar o país abandonado? Isolado, eu sim. tenho que pensar país, eu não tenho que pensar ervilhas. As pessoas, se têm ervilhas na cabeça, é muito mau. Isso não é a solução. A solução é o país. E é, de facto, esta disseminação para cidades intermédias, e, aliás, em termos urbanos, e depois eu sei que não vai haver tempo agora, mas sob o ponto de vista do quê, como solucionar isto, também lhe digo, da mesma maneira que quer o João Armando, quer, por exemplo, o Fernando Pacheco fala em pequenas e médias empresas, em agriculturas familiares, por exemplo, não é? E autossustentáveis, etc, etc. Também nós temos que apostar não na cidade capital. Lá estão as megalomanias que não dão nada.
mas em pequenas e médias cidades. As nossas cidades, capitais de província, são médias cidades neste momento. Muitíssimo potenciais, porque é no desenvolvimento dessas cidades, na capitalização, junto das áreas produtivas, que fazem parte das suas potencialidades, das suas vocações, que vamos desenvolver o país. Não é numa outra capital administrativa, não nos interessa para nada isso. Isso é só gastar dinheiro. E, mais uma vez, dar dinheiro, há muita gente interessada nisso, porque isso dá um lucro do caraças, dentro desta lógica absolutamente perversa, não é? Agora, desenvolver país é isso, é desenvolver os locais urbanos, os núcleos urbanos, em função das vocações do lugar. Vocações do lugar há províncias vocacionadas para a agricultura com potencialidades minerais, com costa, com potencialidades marítimas, etc. Há que desenvolver no sítio para que as pessoas trabalhem nessas áreas profissionais, nessas áreas de investigação, nessas áreas produtivas. O que é que me interessa uma cidade administrativa em termos de desenvolvimento do país? Zero. Zero. É um projeto político para dar dinheiro e para encher bolsos. Não é mais que isto. Bem, Maria João, foi um prazer muito grande. Muito obrigada. Estaríamos aqui mais 4 horas a fio a falar, é fácil. Mas vamos fazer isso por partes, vamos combinar mais uma sessão para então Tudo bem. tratarmos aqui de outros assuntos. Tive muito gosto, foi um prazer muito grande e espero que tenham gostado também, não é? Claro, muito obrigada. Obrigada a todos. Os nossos seguidores, um forte abraço, foi um prazer enorme. Nós voltaremos brevemente com outros temas, com outras matérias. Até lá, um forte abraço e feliz Páscoa. Até à próxima.